Pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre inteligência artificial e os seus limites éticos. O que é inteligência artificial e limites éticos e que relação existe entre eles? Vamos ver? Então, quais seriam os limites éticos para a inteligência artificial? Você já parou para pensar? O uso, por exemplo, em uma cirurgia, como você ia se sentir, né? Se você tivesse ali sem a presença de um ser humano, somente um IA fazendo a cirurgia, por exemplo, uma inteligência artificial. Que hoje em dia já existe, lógico, o uso da inteligência artificial em várias áreas, mas sempre com a presença de um ser humano, como no caso da área da saúde, né? Sempre com alguém que está ali, né, fazendo a coordenação do processo. Você se sentiria seguro? Deixa eu só apagar aqui, que risco. Então, e um professor que seja um avatar, né? O professor totalmente virtual, né? Ou o uso de dados pessoais dos cidadãos em massa por parte dos IA seria correto? Ou a disseminação de informações em massa sem verificação? Ou usar robôs para ligar para você, para conferir o seu telefone, para ver se aquele telefone existe, realmente tem um dono, e aí liga, pergunta seu nome, de uma maneira também automática, usando uma inteligência artificial. Então, quais seriam os limites, né? Sabemos que, lógico, que existem situações que são claramente definidas como antiéticas e, né, inapropriadas, como quando a gente pensa em estruturas aí, né, de invasão de dados, quando a gente pensa em hackers, né, invadindo aí espaços que não são pessoais, mas são de outras pessoas ou de instituições. Mas quando a gente pensa também no uso que está avançando hoje em dia, né, até que ponto seria o nosso limite ético para poder fazer um bom uso da inteligência artificial sem prejudicar, né, as diversas áreas do conhecimento, as diversas áreas da nossa sociedade. Então, vamos continuar refletindo sobre esse tema. O Pacífico também está refletindo sobre os limites éticos, mas ele continua estudando também, né, a lógica computacional, junto com a lógica matemática lá no Scratch. Então, e agora ele está aprendendo como salvar, né, os seus projetos. Então, uma maneira de salvar os projetos é fazer login no Scratch, que aí você vai ter acesso à sua área, né? Você vai ter a área que é a chamada de mochila. Ela permite compartilhar o projeto, né? Usar atores e códigos de outros projetos existentes. Também você vai sempre ter que logar, né? Não vai ter outro caminho. E o conteúdo da mochila é salvo no servidor do Scratch, ok? Então vamos lá. Então, como iniciar, né, um script ou um movimento, né? Então, sempre que você quer iniciar o seu script para que você possa ver ali no palco o que está acontecendo, tem que ter essa estrutura aqui. Quando for clicado, aí você clica aqui. E aqui, por exemplo, nessa estrutura, está falando para gerar 15 graus, mover 10 passos, repetir 100 vezes, mover 10 passos, esperar 0,2 segundos, se tocar na borda, volte. Então, aqui é o começo de uma composição, né? O que que vai acontecer? Então, fica aí para vocês a tarefa de testar isso no Scratch, para vocês verem o que que vai gerar no final se vocês fizerem essa composição de script. Vamos então aqui ver uma outra atividade interessante para treinar, né? Os scripts, os blocos, as composições do Scratch, que seria criar dois atores. Você pode criar dois atores aí, né, e colocar aí dois scripts para que eles possam, né, atuar. Então, por exemplo, aqui eles vão a tecla, né, que aciona quando for clicado, diga olá, depois espera por 2 segundos, tudo bem contigo? Espera 2 segundos, pode me informar onde fica a biblioteca, depois espera 2 segundos, e depois muito obrigado. Aí depois aqui, esse seria o primeiro ator. Aí o segundo ator ia ter esse script, né? Quando for clicado, espere 2 segundos, diga oi, espere 2 segundos, diga tudo bem, depois espere 2 segundos, fica no final do corredor. Se você constrói esses scripts associados a atores diferentes, você vai ver esse diálogo, né? E é importante vocês treinarem, né, a sequência dos blocos, a sequência lógica para vocês conhecerem cada vez mais. Mas vamos ver aqui o que o Pacífico está vendo na matemática, né? Ele continua aí com os operadores relacionais, que são usados para comparações, né, entre dois valores, né?
Por exemplo, o maior, o menor e o igual, que a gente viu um pouco na aula anterior, mas aqui a gente está vendo mais detalhes. Por exemplo, você pode colocar número um maior que 50, número um menor que número 2 igual a 50, e você coloca aí uma composição de comparação para você ver o que vai resultar, tá certo? Então vamos fazer aqui um exercício com vocês, que depois vocês podem planejar aí para fazer no Scratch, né? Então se vocês têm aí, por exemplo, 1 quilo igual a 1.000 gramas, 500 gramas é maior do que 1 quilo, 1 quilômetro menor que 1.000 metros, 200 metros maior que 1 quilômetro. Então, quais são verdadeiras aqui, né? Então, na verdade, a gente só tem a 1 que é verdadeira, que 1 quilo igual a 1.000 gramas. Então, seria somente a 1, mas todas essas comparações, menor, maior, igual, você pode estruturar para diferentes situações lá no Scratch com os operadores relacionais, ok? Então, o podcast também falando sobre a ética e a inteligência artificial já está aqui no canal. E a nossa frase de conclusão: a ética é essencial em todas as ações humanas e não seria diferente em relação à inteligência artificial, assim que as novas tecnologias, automações, inteligências artificiais devem sempre respeitar limites éticos para o bem geral da sociedade. Ótimos estudos a todos. Até a próxima.